América do Sul, século XIX. Um continente forjado na Revolução, mas ainda lutando com sua recém-descoberta independência. Velhos impérios desapareceram, deixando para trás um mosaico de nações jovens. O Brasil, um gigante despertando. A Argentina, lutando pela unidade. E aninhado entre eles, o Paraguai, um enigma sem litoral. Governado com mão de ferro pela família Lopes, o Paraguai trilhou um caminho diferente e isolacionista, ainda rural, ao contrário do que dizem. O Paraguai não era industrializado e era fortemente militarizado. Francisco Solano Lopes, o segundo presidente do Paraguai, ou podemos dizer ditador, herdou a visão de seu pai. Um Paraguai poderoso, livre de influência estrangeira. Essa ambição, no entanto, seria a ruína do Paraguai. O delicado equilíbrio de poder do continente estava prestes a ser quebrado. Os rumores de conflito, carregados pelo ar úmido do Rio da Prata, estavam prestes a se tornarem um rugido. Os vizinhos do Paraguai viam sua força militar crescente com desconfiança. Disputas de fronteira fervilhavam, alimentadas por rivalidades econômicas e manobras políticas. O Brasil, com suas próprias ambições imperiais, lançava um olhar cauteloso sobre a expansão paraguaia. A Argentina, sob a liderança recém-unificada de Bartolomé Mitre, via o Paraguai como um obstáculo à sua dominação regional. O menor participante, o Uruguai, tornou-se o barril de pólvora. O Brasil tinha um imperador astuto e que pensava seriamente em colocar o Brasil no topo da geopolítica da América. Dividido por conflitos internos e cobiçado por seus vizinhos maiores, a turbulência política do Uruguai forneceu a faísca que acenderia uma guerra continental. Poucos poderiam prever a escala do conflito que viria. A Guerra do Paraguai, como ficou conhecida, se tornaria um momento decisivo na história da América do Sul. A maior guerra da história do continente. Seria um conflito de brutalidade e destruição sem precedentes. Um testemunho do custo humano da ambição e do poder duradouro do nacionalismo. Mas, por enquanto, nos anos que antecederam 1864, os rumores de guerra estavam apenas começando a ser ouvidos, carregados pelo vento através dos pampas e rios da bacia do Rio da Prata. A Guerra do Uruguai de 1864 foi o fósforo que acendeu o pavio. Uma guerra civil, mas com poderosos atores externos. O Brasil, apoiando a facção dos Colorados, interveio diretamente. O Paraguai, vendo uma ameaça aos seus interesses e uma violação da dinâmica de poder regional, reagiu de forma decisiva. Em um movimento ousado, Lopes ordenou a captura de um navio brasileiro no Rio Paraguai. Foi um risco calculado, um ato de desafio que visava afirmar o poder paraguaio. No entanto, o estopim da guerra veio com a invasão paraguaia do Mato Grosso. O Paraguai queria um acesso ao mar, podendo ter meios de comércio mais eficazes, e aproveitaram do seu grande número de soldados e da fragilidade dos seus rivais. O Brasil declarou guerra ao Paraguai em dezembro de 1864. A Argentina, ligada por um tratado secreto para apoiar o Brasil em conflitos regionais, recusou a passagem do Paraguai por seu território para atacar o Brasil. Esta foi a gota d'água. O Paraguai, achando que seria capaz de lutar em duas frentes contra dois países muito maiores, invadiu a província de Corrientes, na Argentina. O palco estava montado para um conflito que consumiria o coração da América do Sul. Três nações, unidas por um tratado de conveniência, agora enfrentavam um inimigo determinado e surpreendentemente poderoso. A Tríplice Aliança do Brasil, Argentina e Uruguai nasceu, com seu objetivo claro, a derrota total do Paraguai
e de seu ambicioso presidente. No início da guerra, as forças militares do Brasil, Argentina e Uruguai eram muito menores do que as do Paraguai. Essa aliança, no entanto, era incômoda. Rivalidades internas e diferentes objetivos de guerra atormentariam a aliança ao longo do conflito. No entanto, a sorte estava lançada. A Guerra do Paraguai, um conflito que viria a ser conhecido como o mais sangrento da história latino-americana, havia começado. Seus capítulos iniciais seriam escritos com o sangue de soldados e civis, um testemunho do poder devastador da guerra moderna desencadeada em um continente que ainda estava encontrando seu lugar. Os primeiros meses da guerra viram sucessos surpreendentes do Paraguai. López, um estrategista astuto, lançou seu exército bem treinado e numericamente superior em uma série de ofensivas ousadas. O Paraguai conseguiu algumas vitórias ao se aproveitar da fragilidade aliada. No entanto, um contra-ataque logo viria. Não podemos nos esquecer que Dom Pedro II foi o primeiro a se alistar como voluntário da pátria, fazendo com que o Brasil começasse a sua grande mobilização. No Riachuelo, a Marinha Paraguaia foi derrotada. Em terra, na Batalha de Jataí, as forças paraguaias também encontraram a derrota. Os primeiros triunfos foram uma faca de 2 gumes. Eles alimentaram a crença na invencibilidade paraguaia, empurrando López para campanhas mais ousadas e arriscadas, levando a essas derrotas. General Osório foi muito importante nas campanhas do Brasil. Isso, juntamente com o vasto efetivo da Tríplice Aliança e a vantagem industrial, provaria ser um erro de cálculo fatal. A maré começou a mudar em 1866. A chegada de Duque de Caxias mudou o curso da guerra. Dom Pedro II jamais iria deixar Solano López livre. Ele sabia os perigos de deixar um homem tão perigoso solto. Por isso a guerra não pode ser finalizada tão rapidamente. A Batalha de Tuiuti, a maior batalha terrestre já travada na América do Sul, marcou um ponto de virada. Apesar da feroz resistência, os paraguaios foram dominados pelo tamanho e poder de fogo das forças aliadas. A guerra, que inicialmente se concentrava em disputas de fronteira e manobras políticas, estava agora se tornando uma guerra de atrito brutal. O ano de 1868 marcou uma descida a um novo nível de brutalidade. O cerco de Humaitá, uma fortaleza paraguaia considerada inexpugnável, tornou-se um símbolo da resistência paraguaia e do custo horrível da guerra. Durante meses, as forças paraguaias, devastadas por doenças e fome, resistiram ao cerco aliado. Dentro da fortaleza, as condições se deterioraram rapidamente. A comida era escassa, a munição diminuía. Ainda assim, eles lutaram, incorporando o espírito de desafio que viria a definir o esforço de guerra do Paraguai, sendo obrigados a lutar por um ditador sanguinário. Do lado de fora, as forças aliadas não se saíram muito melhor. Doenças, principalmente a cólera, devastaram suas fileiras. O cerco se arrastou, um testemunho sombrio do pesado tributo da guerra. A queda de Humaitá, em julho de 1868, após um ousado ataque naval aliado, foi um golpe devastador para o Paraguai. No entanto, López recusou a se render, matando cada vez mais seu próprio povo em uma guerra criada por ele mesmo. Ele retirou suas forças para o norte, mais profundamente no interior do Paraguai. A guerra se transformou de um conflito convencional em uma campanha de terra arrasada. Os aliados, frustrados com a resiliência paraguaia, desencadearam uma onda de destruição no interior do Paraguai,
na tentativa de capturar Lopes. Vilas foram arrasadas, plantações destruídas e civis foram forçados a lutar. A guerra, antes um confronto de exércitos, havia se tornado uma guerra contra o povo paraguaio, que era obrigado a resistir por conta da família Lopes. Em 1870, o Paraguai era uma nação destruída. Assunção, sua outrora orgulhosa capital, estava em ruínas, ocupada por forças aliadas. O exército paraguaio, dizimado por anos de combates e doenças, era uma sombra do que era. Mesmo assim, Lopes, movido por uma crença inabalável em sua causa, continuou lutando. Ele recuou para o norte, para as regiões remotas de Cerro Corá, com um grupo cada vez menor de seguidores leais. Lá, em 1º de março de 1870, cercado por seus soldados restantes e sua esposa, Elisa Lynch, Lopes fez sua última resistência. Recusando-se a se render, ele caiu em uma saraivada de balas, proferindo suas famosas últimas palavras: "Morro com minha pátria". A morte de Lopes marcou o fim simbólico da Guerra do Paraguai. O Paraguai, outrora uma nação orgulhosa e independente, estava em ruínas. Sua economia foi destruída, sua infraestrutura destruída, sua população dizimada. A guerra, que havia começado com tantas esperanças para o Paraguai, terminou em catástrofe total. A escala da derrota do Paraguai era quase inimaginável. Os aliados perderam de 50 a 200 mil pessoas, entre militares e civis. Já o Paraguai perdeu cerca de 175 mil a 300 mil. O número exato nunca será conhecido, um lembrete arrepiante do impacto devastador da guerra. O tecido social do Paraguai foi dilacerado. Com tantos homens mortos, as mulheres superaram drasticamente os homens em número por gerações. A infraestrutura do país estava em ruínas. Sua economia, que já não era boa, estava em frangalhos. O Paraguai, outrora uma potência emergente, foi reduzido a um virtual protetorado, ocupado por tropas brasileiras por anos após o fim da guerra. A guerra também teve consequências profundas para os vencedores, embora nada comparado ao sofrimento do Paraguai. Argentina e Brasil, embora nominalmente aliados, saíram do conflito com sua própria rivalidade intensificada. A guerra havia drenado seus cofres e exposto divisões internas. As sementes de futuros conflitos e desconfianças foram semeadas. O Uruguai, o ponto de inflamação original da guerra, pouco ganhou com o conflito. Suas divisões internas exacerbadas pelos anos de luta. A Guerra do Paraguai deixou uma cicatriz profunda na psique sul-americana, um lembrete gritante do custo humano da ambição desenfreada e das realidades brutais da guerra do século XIX. O Tratado da Tríplice Aliança, assinado em 1876, encerrou oficialmente a Guerra do Paraguai. Ele redesenhou o mapa da região com a Argentina e o Brasil, reivindicando grandes extensões de território disputado. A derrota do Paraguai havia remodelado o cenário geopolítico da América do Sul. A guerra também acelerou o declínio do Uruguai como potência regional. O Brasil, encorajado por sua vitória, afirmaria seu domínio na região, posição que mantém até hoje. O legado da Guerra do Paraguai é complexo e contestado. No Paraguai, é lembrado como uma luta heróica contra probabilidades esmagadoras, um testemunho da resiliência da nação, onde esqueceram que Lopes foi o maior culpado por tanta destruição. Lopes continua sendo uma figura controversa e muito lembrada na história paraguaia. Em outros países,
A guerra é frequentemente vista como um conto de advertência sobre os perigos do nacionalismo desenfreado e os horrores da guerra. A Guerra do Paraguai serve como um lembrete do poder duradouro do nacionalismo, das consequências devastadoras das rivalidades regionais e do custo humano dos conflitos. É uma história que continua a ressoar hoje, um capítulo sombrio da história da América do Sul que continua a moldar o presente e o futuro do continente. Essa guerra nos mostra o terror que a ambição de um único homem pode fazer.